E o Congresso Nacional discute um projeto que altera a legislação conhecida como Lei das Estatais, que tem como um dos principais objetivos barrar interferências políticas nas empresas vinculadas ao governo federal. Para explicar o que é a Lei das Estatais e o que pode mudar com esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, vamos falar com o Fábio Paulo Reis de Santana, que é presidente da Comissão de Direito Constitucional do AB de São Paulo. Presidente, boa noite. Boa noite, Tiara. É um prazer estar aqui conversando com os nossos telespectadores. Que bom, presidente. Já começa então explicando para a gente o que de fato é essa lei. Tiara, essa lei, na verdade, é um projeto de lei, né, que ele foi aprovado na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei, inicialmente, ele não tratava desse assunto, né? Ele tratava apenas de publicidade nas estatais. E foi feita uma emenda para incluir essa possibilidade, essa redução do tempo para se ocupar um cargo nas agências reguladoras e nas estatais. Foi incluída essa emenda e essa emenda foi aprovada na Câmara e esse projeto agora vai ao Senado Federal para a sua aprovação ou rejeição. E como que fica o cenário político envolvendo a discussão do projeto? Isso, essa discussão, Tiara, a questão é o momento oportuno. Por quê? Caso esse projeto não seja aprovado, alguns nomes indicados pelo futuro presidente da República, presidente eleito, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, não poderão ocupar certos cargos. Como, por exemplo, há uma discussão se o Aloysio Mercadante poderia ou não ocupar, por exemplo, o BNDES. Ele já foi indicado a ocupar a presidência do BNDES, mas se ele poderia ou não, já que ele participou da campanha do presidente Lula, e essa lei justamente veda, a Lei 9986, atualmente veda, né, que pessoas que tenham ocupado cargo em partido político ou tenha participado diretamente de campanha eleitoral, num interstício mínimo de 36 meses, possam exercer esses cargos de diretoria das estatais. Então, a questão é que o novo governo vai ficar provavelmente engessado nessa escolha. E esse cenário político, nesse momento de passar essa lei, pode dar aí ao atual presidente umas boas-vindas à sua gestão, ou seja, permitir que ele, já na esteira da PEC de excesso de teto de gasto que foi aprovada, na esteira disso também pode ser esse outro movimento político no sentido de apoio ao presidente eleito. Fábio, nesse caso, quem se beneficia com essa lei? Quem se beneficia com essa lei, na verdade, com essa aprovação, com essa redução do tempo de quarentena, que a gente chama, né, passou de 36 meses, a ideia é passar para apenas 30 dias, quem se beneficia são justamente os indicados. É o novo governo que vai poder praticamente livremente indicar os seus representantes e, com isso, tocar a sua política pública, né? Porque se o novo governo ele é eleito com uma pauta para ser aplicada. E se ele não pode, eventualmente, colocar nos cargos, indicar os nomes que vão executar essas pautas, naturalmente a sociedade tem um impacto em relação a isso. E quais são as principais preocupações que você analisa aí desse cenário? As principais preocupações são as seguintes: essa lei ainda não foi aprovada, né? Então, nós temos um PL que foi aprovado na Câmara, que está indo ao Senado. Esse PL, caso aprovado, em ambas as casas, ele depois vai à sanção e veto do presidente. O interessado nessa aprovação é justamente o atual governo que precisa tocar as políticas públicas e ter a presidência, por exemplo, de um BNDES, que é um banco de investimento no desenvolvimento econômico e social, é muito importante. O BNDES é central nas ações do governo, né, que justamente vai financiar as ações do governo. Então, o governo tem total interesse que a presidência do BNDES seja do seu indicado diretamente, daquele que seja escolhido diretamente. Um outro ponto também é a presidência da Petrobras. A presidência da Petrobras também é uma estatal fundamental para as políticas do governo. E, dentre outras, existem outras estatais aí muito relevantes para o nosso país, né? A Caixa Econômica, Correios, enfim, Eletrobras, tem outras estatais que tocam a política pública de uma maneira geral e que a possibilidade do presidente indicar esses nomes de forma livre é fundamental. Tá certo, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado.